Pessoal, vamos lá. Seguindo então, olha só. No vídeo anterior, tá? Vocês viram que a gente classificou os sistemas lineares. Então a gente viu quando que o sistema é possível e determinado, ou quando que o sistema é impossível, tá? Vimos que isso depende do número de soluções que o sistema tem. E no vídeo anterior, pessoal, vocês viram que a gente fez uns sisteminhas, a gente usou o método de adição para resolver os sistemas. Por quê? Porque agora, pessoal, nesse vídeo aqui, a gente vai resolver vários sistemas, mas utilizando o método do escalonamento, tá? Que não é, pessoal, método de escalonamento ou método de Gauss-Jordan, tá? Esse método aqui, pessoal, ele não tem nada de diferente do que aquele método de adição que a gente estava fazendo ali, certo? Só o que a gente faz é uma questão de organizar. Então, o que eu quero que vocês cuidem? Pessoal, aqui no nosso primeiro exemplo, tá? Vejam vocês que a gente tem aqui, ó. A gente tem um sistema nesse exemplo aqui, tá? Com 3 equações lineares aqui e 3 incógnitas, x, y e z, portanto, tá? Aí o que acontece, pessoal? Tá aqui as 3 equações, tá aqui as 3 incógnitas, tá? Nos vídeos anteriores lá vocês viram que eu já conversei com vocês a respeito da matriz estendida do sistema. Bom, pessoal, o que eu quero que vocês cuidem? Esse método que a gente vai usar aqui, que é o método de escalonamento, tá? A gente vai trabalhar só com os coeficientes dos termos independentes. A gente não vai ficar carregando as incógnitas o tempo todo junto, embora elas estejam ali, tá? Só que para isso, pessoal, vai funcionar da seguinte forma. Primeira coisa que eu preciso que vocês visualizem com todo cuidado aqui, pessoal, é o seguinte. Se as incógnitas estão na mesma coluna, isso é o caso dessa daqui, ó, pessoal. A primeira coluna tem todos os x, a segunda coluna tem todos os y e a terceira coluna tem todos os z's, tá? Aí o que acontece, pessoal? Resolver esse sistema aqui, ó, quer dizer, procurar a solução, se é única, se são infinitas ou se não tem nenhuma, é procurar quantas ou qual a trinca que resolve esse sistema. Então lembra vocês, pessoal, aqui, que a gente tem 3 incógnitas, mas cada trinca com essas 3 incógnitas x, y, z é que vai gerar uma solução. Pessoal, o que a gente tem que fazer? Organiza o sistema para que fique incógnitas iguais na mesma coluna, tá? O que eu estou falando isso, pessoal? Por exemplo, eu tivesse o 4y mais x menos 2z aqui, por exemplo. Ia ser a mesma equação, tá? Só que eu teria que alterar a posição para ficar o x na primeira coluna, o y na segunda e o z na terceira. Pessoal, aí a gente vai escrever aqui a matriz estendida. Somente com os coeficientes. Então, pessoal, 1, 2, menos 3 e 5. Então, ó, pessoal, 1, 2, menos 3. Vou fazer um tracejado aqui para a gente separar do termo independente. Pessoal, 2 do x, 1 do y e 1 do z. Então, 2, 1 e 1. E 8, que é o termo independente. 1, 4, menos 2 e 12. 1, 4, menos 2 e 12. Pessoal, a partir do momento que a gente escrever a matriz estendida, o que a gente vai fazer agora, pessoal, é combinar essas equações, esses coeficientes que a gente tem aqui, de forma a gerar um sistema equivalente para a gente poder responder. Por que chama método do escalonamento? Pessoal, eu quero que você observe comigo o seguinte, ainda mantendo aqui, ó. Embora a gente só vá trabalhar com os coeficientes e os termos independentes aqui, vocês não podem esquecer de uma coisa, pessoal. Essa primeira coluna aqui, pessoal, esse 1, 2 e 1, ó, eles são os coeficientes do x. A segunda coluna, pessoal, 2, 1 e 4, são os coeficientes do y. A terceira coluna, menos 3, 1 e menos 2, são os coeficientes do z, portanto, tá? Por que isso, pessoal? Porque agora eu quero que vocês escutem o seguinte, pessoal. Nesse método do escalonamento, o que a gente vai fazer é basicamente aquele método de adição que a gente fez no vídeo anterior, lá nos sisteminhas menores. Multiplicar uma equação por um número e a outra pelo outro e somar as duas, tá? Só que o que a gente vai fazer aqui, ó, pessoal? A gente vai manter a primeira equação, tá, pessoal? Então, ó, a primeira equação do sistema a gente não vai mexer, tá? E aí que o processo começa do escalonamento, pessoal, porque o que a gente vai fazer? Na segunda equação, pessoal, a gente vai zerar, vai transformar esse primeiro coeficiente aqui em zero. Na prática, pessoal, é o que a gente estava fazendo no método da adição, que era assim, ó, por exemplo, escolher o x para cancelar aqui, por exemplo, tá? Então, ó, pessoal, perdão. Então, ó, pessoal, eu vou manter, tá? Manter a primeira linha, a primeira equação. Na segunda equação eu vou zerar o x.
Pessoal, na próxima equação, que nesse nosso exemplo é a terceira, eu vou zerar o x e o y, tá? Pessoal, se tivesse uma quarta equação aqui no nosso sistema, eu ia zerar o x... Perdão, gente, minha alergia. Eu ia zerar o x, o y e o z aqui, portanto, tá? Então, só para vocês entenderem, por isso que chama método do escalonamento, ó, pessoal, porque o que a gente vai fazer? A gente vai mexer no nosso sistema e ele vai virar uma escadinha, tá? Por que isso, pessoal? Porque agora eu quero que você olhe aqui o seguinte, pessoal, veja só. Se a primeira coluna é para achar o x, a segunda coluna é para achar o y e a terceira coluna é para achar o z, pessoal, olha só. Se aqui na terceira linha eu zerar o x e o y, pessoal, se isso aqui virar zero, o que vai acontecer? Claro, pessoal, que quando eu for zerando, esses números aqui vão mudando, porque eu mexo na linha inteira. Para zerar esse 2, nós vamos mexer na linha inteira. Para zerar esse 1, nós vamos mexer na linha inteira. Depois que tiver zerado 1, nós vamos fazer outro processo para zerar o número que aparecer aqui no lugar do 4. Então é um processo passo a passo, tá? Só que o que acontece, pessoal? No momento que a gente conseguir zerar isso aqui, ó, essas posições aqui, virar tudo zero, tá, pessoal? Aí a gente escalonou o nosso sistema, tá? Só que aí o que aconteceu, pessoal? Quando eu escalonei aqui, tá? Ó, como aqui vai ser zero e aqui vai ser zero, pessoal, se aqui e aqui for zero, tá? Só vai sobrar o z. Ou seja, pessoal, eu descubro qual é o valor do z aqui, tá? Se existir, se tiver z, tá? Pessoal, feito isso, quando eu voltar aqui para a segunda equação, ó, se aqui for zero, ó, aqui vai ter y e z. Como eu vou ter achado o z aqui, eu vou substituir aqui e vou achar o y. Aí quando eu tiver o z e o y, eu vou voltar na primeira equação, tenho o z e o y, eu vou achar o x. Então por isso que chama de escalonamento, pessoal, porque vira uma escadinha de zeros aqui, ó, tá bem? E como é que a gente faz para zerar esses elementos aqui? Pessoal, aí a gente vai usar basicamente aquele método da adição. A gente vai combinar as nossas equações, igual a gente fez no método da adição ali nos outros. Então, pessoal, olha só, eu vou colocar aqui, vou deixar um espaço só para a gente entender o que está fazendo. Vou copiar a primeira linha, ó, pessoal, 1, 2, menos 3 e 5. Pessoal, observa, não mexi na primeira linha, tá? Mantive, tá bem? Pessoal, agora eu vou olhar o seguinte. Quando eu não mexo na primeira linha, mas ela tem uma importância que é o seguinte, pessoal, não é que ela não mexe e eu não faço nada com ela. O que acontece? Pessoal, o processo de zerando, ele não acontece automaticamente, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, pessoal? Eu primeiro vou zerar esse 2, depois eu vou zerar esse 1. Ou seja, o processo começa, pessoal, zerando a primeira coluna. Quando eu estiver conseguindo isso, é que eu vou para o outro elemento daqui. Então, vamos lá. Só que aí, pessoal, o que eu vou fazer? Ó, pessoal, para eu zerar esses dois elementos aqui, ó, eu vou usar a primeira linha. E aí, pessoal, vocês vão fazer igual a gente está fazendo no vídeo anterior lá com o método da adição. Pessoal, olha aqui, 1 e 2. Quer dizer, pessoal, que eu vou multiplicar a linha de cima por 2 e a linha do meio aqui ó, por 1. Pessoal, é uma coisa de cada vez, tá? Então, primeiro eu vou zerar esse 2, depois eu me preocupo aqui com esse 1. Não é ao mesmo tempo, tá? Então, ó, pessoal, 1 e 2 quer dizer que eu tenho que multiplicar por 2 e por 1. Pessoal, lembra que a gente multiplica uma por um número, a outra por outro e soma as duas, tá? Só que eu tenho que cuidar uma coisa, pessoal. Como é 1 e 2, eu tenho que multiplicar por 2 e por 1. Lembra que inverte? Só que, pessoal, o sinal é o mesmo, ó, mais e mais. Então, um desses dois aqui tem que ser negativo. Pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Então, na prática, pessoal, o que a gente faz, eu vou só escrever aqui para vocês entenderem. Pessoal, eu vou fazer isso aqui, ó. 2 vezes a linha 1 menos uma vez a linha 2, tá? Então, pessoal, é isso aqui que a gente vai fazer, ó. Eu vou multiplicar a primeira linha por 2 e a segunda linha por menos 1. E vou somar os coeficientes correspondentes aqui para gerar aqui. Então, só vocês entenderem, pessoal. 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. 2 menos 2, 0. Pessoal, 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 1, menos 1. 4 menos 1, 3. Pessoal, 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 1 vezes 1, menos 1. Pessoal, 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 6 menos 1, menos 7. Tá vendo? Pessoal, 2 vezes 5, 10. Menos 1 vezes 8, menos 8. 2 vezes 5, 10. Menos 1 vezes 8, menos 8. 10 menos 8, 2. Tá?
Ó, pessoal, a gente já escalonou a segunda linha aqui, ó, porque já zerou aqui. Só que agora, pessoal, tem que zerar esse 1 aqui, tá? Eu vou apagar aqui, ó, pessoal, pra vocês entenderem agora. Pessoal, olha aqui. Vejam bem como é que funciona o processo, pessoal. Eu vou pegar a primeira linha, pessoal, para zerar aqui e aqui. Então, ó, eu já usei esse 1 e esse 2 para zerar o 2. Agora, pessoal, eu vou usar o 1 e o 1, tá? Então, na prática, seria assim, ó, pessoal, agora é a linha 1 e a linha 3, tá? Ó, eu já zerei a 2 aqui. Então, ó, pessoal, aqui, ó, vezes 1 e esse 1 daqui vezes 1 aqui. Só que como tá mais e mais, pessoal, um deles tem que ser menos 1. Como é multiplicar por 1, não vai alterar. Mas, ó, pessoal, a primeira linha eu vou multiplicar por 1, então vai continuar sendo uma vez a linha 1. E a terceira linha eu vou multiplicar por menos 1. Então, menos a linha 1 aqui, portanto, tá? Então, ó, pessoal, é só eu fazer... Na verdade, assim, ó, esse multiplicar por 1 e por menos 1, pessoal, é só eu fazer direto aqui, ó, 1 menos 1. Ó, é só diminuir a primeira linha menos... Opa, pessoal, aqui é a linha 3, desculpa, tá? Então, ó, eu vou fazer a linha 1 menos a linha 3 direto, ó, pessoal, porque 1 e menos 1, 1 menos 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 4, menos 2. Menos 3 menos 2. Aliás, perdão, pessoal. Menos 3 menos 1 menos 2, ó, porque eu estou diminuindo, tá, pessoal? Então, a menos 3 menos 1 menos 2 vai ficar menos 3 mais 2, que vai dar menos 1. E 5 menos 12, que vai dar menos 7. Pessoal, olha aqui. Eu já zerei a segunda linha. Na terceira linha eu zerei o primeiro coeficiente, mas ainda está faltando o segundo. Pessoal, o que eu vou fazer aqui? Pessoal, assim, ó, agora como é que funciona o processo? Ó, eu mantive a primeira linha para zerar a primeira coluna, tá, pessoal? Então, ó, copiou a primeira linha. 1, 2, menos 3 e 5. Pessoal, quando eu zerei aqui, ó, eu já escalonei a segunda linha. Então, quer dizer, agora eu não vou mexer na segunda linha, pessoal. 0, 3, menos 7 e 2. Mas é que é assim, ó, pessoal. Eu uso a primeira linha para zerar a segunda e a terceira, tá? Quando eu fiz isso, pessoal, agora você vai olhar o seguinte. A primeira linha ainda tem x, y e z. A segunda e a terceira, pessoal, só tem o y e o z. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Quando eu vou zerar esse coeficiente do y, aqui, ó, esse menos 2, no nosso exemplo, tá? Eu não vou mais usar a primeira linha. Pessoal, eu só uso a primeira linha para a primeira coluna. O que acontece, pessoal? Quando eu vou zerar a segunda coluna aqui, ó, eu não uso mais a primeira linha. Agora eu tenho que usar a segunda. Então, ó, qual vai ser o processo aqui? Pessoal, agora eu vou olhar o seguinte. Aqui tem um 3 e um menos 2. Eu tenho que zerar o menos 2, tá? Então, ó, pessoal, eu vou multiplicar a segunda linha por 13 e 2. Então, vezes 2 e vezes 3. Tá vendo, pessoal? Ó, a segunda linha vezes 2, a terceira linha vezes 3. Preciso colocar um deles negativo lá? A resposta é não. Porque já está um positivo e um negativo aqui, ó, pessoal. Já está com o sinal trocado, mais e menos, portanto. Então, pessoal, na prática a gente está fazendo isso aqui, ó. 2 vezes a linha 2, mais 3 vezes a linha 3. Aqui era a combinação que a gente fez. Então, ó, pessoal, o primeiro coeficiente já é 0, tá? Agora, olha aqui, pessoal. 2 vezes 3, 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 6 menos 6, 0. Tá bem? Pessoal, 2 vezes menos 7, ó, menos 14. 3 vezes menos 1, menos 3. Pessoal, menos 14 menos 3 vai dar menos 17. Tá bem? Pessoal, aqui, 2 vezes 2, 4. 3 vezes menos 7, menos 21. Pessoal, 4 menos 21 vai dar menos 17 aqui também. Pessoal, feito isso, está escalonado. Ó, pessoal, manteve a primeira linha. Na segunda linha, o primeiro coeficiente é 0. Na terceira linha, o primeiro e o segundo coeficiente são 0. Se tivesse uma quarta linha aqui, pessoal, tinha que zerar o x, o y e o z, tá? Então, tipo, aqui ia ter tido um passo a mais, porque seria zerar o x aqui. Aqui ia ter um passo a mais para zerar o y, e aí a gente ia ter mais uma matriz ainda para poder zerar o z ali da terceira. Mas como eram só 3 equações, ó, pessoal, manteve a primeira, um coeficiente zerado aqui, 2 coeficientes zerados aqui. O sistema está escalonado aqui, portanto. E aí, pessoal, agora o que a gente só precisa é retomar aqui o seguinte, ó, que essa coluna era para o x, essa aqui era para o y e essa aqui era para o z. Ou seja, pessoal, de trás para frente, olha o que está escrito, pessoal. 0x, 0y, que não muda em nada,
menos 17 vezes z. Então, ó, pessoal, menos 17z igual a menos 17. Pessoal, como aqui está negativo, negativo multiplica por menos 1, 17z igual a 17, z é 17 dividido por 17, portanto, z igual a 1 aqui, portanto. Pessoal, achou z, tá? Pessoal, vem aqui na segunda equação. Pessoal, 0x 3y menos 7z. Então, ó, pessoal, 3y menos 7z igual a 2. Só que vejam vocês que esse z a gente já achou aqui que ele é 1, certo? Então, eu tenho 3y menos 7 vezes 1 igual a 2. Ou seja, 3y menos 7 igual a 2. 3y igual a 2 mais 7, 3y igual a 9. E aí o y é 9 dividido por 3, que é y igual a 3 aqui, portanto. Então, z igual a 1, y igual a 3. E aí é o seguinte, ó, pessoal. Terceira linha foi para o z, a segunda foi para o y, a primeira vai ser para o x aqui, portanto. Então, olha só, pessoal. Vou trazer para cá a minha primeira equação. Ó, pessoal. 1x é a mesma equação daqui, né, pessoal? Não mudou nunca. Mais 2y menos 3z igual a 5. Então, ó, pessoal. X que eu não sei quem é. 2 vezes o y, que é 3. Menos 3 vezes o z, que é 1. Isso aqui igual a 5. Pessoal, x mais 6 menos 3 igual a 5. X mais 3 igual a 5. 5 menos 3, x igual a 2. Pessoal, resolvido o nosso sistema. Aí a pergunta que eu faço para vocês agora, que aí é a parte ruim, que a gente não tá junto, né? Mas, ó, pessoal, o que significa esse x igual a 2, esse y igual a 3, esse z igual a 1 que eu achei aqui? Significa que tem uma única solução ou que tem 3 soluções? Que tem uma única, né, pessoal? Ó, só tem um valor de x, só tem um valor de y e só tem um valor de z, portanto. Então, o que aconteceu, pessoal? Eu tenho essa trinca aqui, ó, pessoal, 2, 3 e 1. Somente essa trinca, pessoal, de todas as infinitas soluções que cada uma dessas equações aqui tem, pessoal, só essa daqui é que responde a todo esse sistema. Portanto, pessoal, eu vou dizer que é um sistema possível e determinado, pessoal. Possível porque tem solução e determinado porque ela é única, tá certo? Pessoal, aqui foi o primeiro exemplo. Quem ficou com dúvida, reassiste ele, tá? Eu vou apagar e a gente vai fazer mais exemplos. Agora a gente vai fazer vários. Deixa eu só confirmar se esse negócio está gravando. Tá. Porque antes não estava. Gravando a gravação dessa... Eu tinha feito todo o sistema já antes de a gente tinha apagado. Não estava gravando. Tá? Vamos lá. Pessoal, deixa eu só ver aqui qual foi o exemplo que eu escolhi. Eu escolhi vários agora, deixa eu só achar aqui. Deixa eu só um minuto. Esse aqui não. Pessoal, esse aqui agora. 2x mais y mais 3z igual a 8. 4x mais 2y mais 2z igual a 4. 2x mais 5y mais 3z igual a menos 12. Esse aqui é o nosso próximo exemplo, tá? Pessoal, vocês vão convir aqui o seguinte, ó. Aqui nesse nosso próximo exemplo, se vocês prestarem bem atenção, pessoal, dá uma olhada na segunda equação, ó. 4, 2, 2 e 4. É toda a par. Já dá para simplificar, se vocês quiserem, pode dividir toda ela por 2, já antes de colocar no sistema. Então, vamos fazer isso, tá? Pessoal, olha aqui. Mas só por causa disso, tá, pessoal? 4, 2, 2 e 4. É todo mundo par. Ou podia ser, podia até ser todo mundo ímpar, sei lá, mas desde que fosse todo mundo múltiplo do mesmo número,
Tá, pessoal? Então aqui eu já vou dividir tudo por 2 antes de colocar na matriz estendida. Então, ó, pessoal, vou estender aqui a matriz. Observando, tá, pessoal? Coluna do x, coluna do y e coluna do z. Lembra que se não tiver na mesma posição, organiza a primeira equação para depois começar. Então, pessoal, 2, 1, 13, 8. Tá? Aqui, pessoal, vou dividir tudo por 2. Então vai ficar 2, 1, 1 e 2. 2, 1, 1 e 2. Tá? Aqui, pessoal, 2, 5, 13 menos 12. Tá. Pessoal, organizou as equações, observando incógnita embaixo de incógnita. Tá bem? Tudo bem direitinho ali ajeitado. Próximo passo, pessoal, escreve a matriz estendida e agora conta as equações. Pessoal, a gente não vai mexer na primeira, tem que zerar o primeiro coeficiente da segunda e tem que zerar o primeiro e o segundo coeficiente da terceira equação que a gente tem aqui, beleza? Pessoal, vamos lá. Como aqui tá vendo que é tudo 2, 2 e 2, então olha só, pessoal, vamos lá pro processo. Ó. Copio a primeira linha, porque a gente não vai mexer nela. Então, 2, 1, 3 e 8. Tá? Pessoal, agora é o seguinte, eu tenho que usar essa primeira linha para zerar esse 2 aqui. Pessoal, aqui na verdade ficou bem fácil, ó, porque como é 2 e 2, eu não preciso fazer muita coisa, pessoal. Eu só preciso fazer uma linha menos a outra. Se eu fizer, ó, 2 menos 2 já zera. Então eu só vou fazer isso aqui, ó, pessoal, linha 1 menos linha 2, tá? Então, ó, 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Ó, pessoal, isso aqui vai ajudar bastante a gente, vai resolver bem mais rápido do que o outro, tá? Mas, lógico, normalmente não dá zero aqui de cara, que dessa vez deu porque estava igual, pessoal. Estava 2, 1, 2, 1, quando zerou 1 já zerou o outro também, tá? 3 menos 1, 2. 8 menos 2, 6. Pessoal, agora tem que zerar esse 2 aqui. Sempre lembrando, ó, pessoal, eu vou usar o primeiro coeficiente para zerar a primeira coluna. Então, ó, linha 1 com a linha 2... Depois linha 1 com a linha 3. Só que como é 2 e 2 aqui também, ó, pessoal, é linha 1. Meu Deus, que piscaria. É linha 1 menos a linha 3. Então, 2 menos 2, zerou. 1 menos 5 dá menos 4. 3 menos 3, ó, zerou de novo. E 8 menos... Cuidado aqui, tá, pessoal? Estou fazendo a linha 1 menos a linha 3. Então, é 8 menos 1 menos 12. Vai ficar 8 mais 12, que vai dar 20. Pessoal, lembra que pode trocar as colunas de posição e pode trocar as linhas de posição. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Quando a gente escalona, aqui era para ser 0, então tipo já está escalonado, e aqui era para ser, tem que ficar 0 e 0. Como já tem um 0 aqui, ó, pessoal, eu só vou trocar a linha 2 com a linha 3. Pessoal, quando a gente já está mais safo fazendo isso aqui mais tranquilo, não precisa nem fazer o que eu estou fazendo aqui agora de trocar. Já dá para resolver aqui. Mas só por uma questão estética mesmo eu vou trocar. Tá, pessoal? Então, ó, 2, 1, 3 e 8. Tá? Pessoal, vou trocar porque já tem um 0 aqui nessa posição. Ó, pessoal, na segunda coluna já tem um 0 aqui. Então, se eu troco, pessoal, a linha 2 com a linha 3, ó, 0, menos 4, 0 e 20. E aí 0, 0, 2 e 6. 0, 0, 2 e 6. Ó, pessoal, perfeito e escalonado aqui o nosso sistema. Então, o que aconteceu, pessoal? Lembrando que a primeira coluna era do x, a segunda é do y e a terceira é do z. Pessoal, vindo de trás para frente, olha o que aconteceu. 0x, 0y, 2z igual a 6, ou seja, o z é 6 dividido por 2, que é 3, certo? Pessoal, vou na segunda equação, 0x menos 4y, 0z. Ó, já ajudou aqui, pessoal, igual a 20. Ou seja, a gente já vai achar o y. Então, multiplico por menos 1, 4y igual a menos 20, menos 20 dividido por 4, y igual a... menos 5, certo? E aí eu venho na primeira equação aqui, pessoal, ó, 2x mais y mais 3z igual a 8 aqui, portanto. Ou seja, pessoal, 2x mais o y, que é menos 5, mais 3 vezes o z, que é 3, isso aqui igual a 8, portanto. Portanto, 2x menos 5, 3 vezes 3, 9, isso aqui igual a 8. Ou seja, pessoal, 2x, 9 menos 5, ó, pessoal, 9 menos 5, 4, 8 menos 4 vai dar 4,
4 dividido por 2, x dividido por 2, 4 por 2, que deu 2. Pessoal, uma boa dica quando a gente acha uma única solução é pegar e substituir aqui nas equações e ver se deu certo lá. Ó, pessoal, achei o x igual a 2, o y igual a menos 5 e o z igual a 3. Pessoal, só tem esta única trinca que resolveu esse sistema. Então, eu estou dizendo que é o sistema possível e determinado. Tem uma única solução. Possível porque tem solução e determinado porque ela é única. Certo? Eu estou olhando o pessoal se está gravando, porque antes eu gravei um pedação do vídeo e quando eu vi não tinha gravado nada. Então, eu estou indo ali espiar, tá bom? Pessoal, fizemos mais um SPD. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui agora. Eu quero mostrar aqui o pessoal escalonando, fazer aparecer alguns que você tem infinitas soluções ou que não tem nenhuma solução, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver qual era o outro exemplo que eu tinha selecionado. Pessoal, olha aqui, 2x mais 4y igual a 16. Aí, gente, se livra que eu estou usando muito chato nessa parte. Aqui, para quem não colocou x mais 2y igual a 8, mas tudo bem. 5x menos 2y igual a 4. 10x menos 4y igual a 3. Muito bem. Pessoal, olha agora, tá? Primeira consideração que vocês têm que fazer. Quantas equações possui o nosso sistema? 1, 2, 3. Quantas incógnitas possui o nosso sistema? 1, 2. Então, ó, pessoal, a gente não está procurando trincas. Dessa vez a gente está procurando pares, duplas aqui, ó, de x e de y que satisfaçam o nosso sistema. Segunda coisa, pessoal, as incógnitas estão posicionadas bem corretamente, ó, x na primeira coluna, y na segunda. Então tá tudo bem. Vamos colocar aqui a matriz estendida, pessoal. 2, 4 e 16. Pessoal, vocês estão vendo que é 2, 4 e 16, né? Tudo par. O que eu vou fazer? Vou dividir tudo por 2 aqui para facilitar. Então, 1, 2 e 8. Pessoal, toda vez que for múltiplo, a equação inteira for múltiplo de um determinado número, simplifiquem, tá? 5 menos 2 e 4. 10 menos 4 e 3. Pessoal, são 3 equações, então na hora de escalonar, vejam bem. Primeira linha vai ficar igual. Na segunda linha tem que zerar o 5. E na terceira linha tem que zerar o 10 e o menos 4. Tudo bem? Então esse é o nosso processo aqui de fazer. Então, bora lá. Pessoal, olha aqui. Vou botar aqui. Tá? Copio a primeira linha. 1, 2 e 8. Tá? Agora, olha aqui, pessoal. Eu tenho que zerar o 5. 1 e 5. Pessoal, lembrando, eu vou usar esse 1 para zerar o 5 e o 10. Tá? A primeira linha 1 com a linha 2. 1 e 5. Pessoal, quer dizer que eu tenho que fazer a primeira vezes 5 e a segunda vezes 1. Como as duas estão positivas aqui, ó, pessoal, uma delas eu vou multiplicar por menos 1. Pessoal, na prática a gente está fazendo isso aqui, ó, pessoal. 5 vezes a linha 1 menos uma vez a linha 2. Então, ó, pessoal, multiplica a primeira por 5 e a segunda por menos 1 e adiciona. Pessoal, 5 vezes 1, 5. Menos 1 vezes 5, menos 5. Zero. Pessoal, 5 vezes 2, 10. Menos 1 vezes 2... Mentira, menos 1 vezes menos 2, mais 2. Pessoal, 5 vezes 2, 10, menos 1 vezes menos 2, mais 2. 10 mais 2, 12. 5 vezes 8, 40. Menos 1 vezes 4, menos 4. 40 menos 4, 36 aqui, portanto. Beleza, pessoal. Pessoal, aí presta bem atenção numa coisa. Eu usei a linha 1 para zerar a linha 2. Eu vou seguir usando a linha 1, só que agora eu vou zerar a linha 3. Então, pessoal, presta atenção. É a 1 e a 3 agora, tá? 1 e 10 quer dizer que aqui vai ter que ser vezes 10 e aqui vai ter que ser vezes 1. 10 e 1, tá? Os dois estão positivos, uma delas eu vou multiplicar por menos 1.
Então, pessoal, na prática eu estou fazendo isso aqui, ó, 10 vezes a linha 1 e menos uma vez a linha 3. Então, pessoal, 10 vezes 1, 10, menos 10, 0. Tá, pessoal? 10 vezes 2, 20. Menos 1 vezes menos 4, pessoal, fica mais 4. Então, ó, 10 vezes 2, 20. Menos 1 vezes menos 4, mais 4. 20 mais 4, 24. Tá bem? E 10 vezes 8, 80. Menos 1 vezes 3, menos 3. Pessoal, 80 menos 3, 77. Pessoal, beleza. Vejam vocês. A gente usou o 1, zerou o 5 e o 10. Aí, pessoal, é sempre uma boa dica a gente fazer a escadinha aqui para saber se a gente já zerou. Como são 3 equações, o pessoal tem que zerar aqui, aqui e aqui. Pessoal, a primeira coluna já deu. Ou seja, pessoal, dessa vez, ó, a primeira e a segunda linha mantém exatamente como que tá, porque já está escalonada a segunda. Então, ó, 1, 2 e 8. Tá? Pessoal, aqui 0, 12 e 36. Tá? Pessoal, se vocês pegarem aqui o 12 e 36, ó, dá para dividir pelo próprio 12. Tá? Porque, ó, 12 e 36 são múltiplos de 12, pessoal. Então, ó, eu vou dividir toda essa equação aqui por 12. Então, pessoal, 0 dividido por 12 é 0. 12 dividido por 12 é 1. 36 dividido por 12 é 3. Pessoal, fica bem claro, tá? Que como toda linha é múltipla, eu dividi. Aqui não dá para fazer, ó, pessoal, porque 24 e 77 não tem múltiplo comum. Tá? Divisor comum, na verdade. Agora, o que aconteceu, pessoal? Tá? Aqui, ó, eu troquei. Aqui virou 1 e aqui virou 3. Bom, eu vou copiar aqui de novo, pessoal. 0, 24 e 77. Só para facilitar ali as contas. Tá? Pessoal, agora é o seguinte. Eu já usei a primeira linha para zerar a primeira coluna. Eu não uso mais a primeira linha, pessoal. Ignora. Agora eu uso a segunda linha para zerar a terceira. Pessoal, agora é o seguinte. Eu tenho que usar o 1 para zerar o 24. 1 e 24. Quer dizer, pessoal, essa aqui vezes 24, essa aqui vezes 1. Certo? Ó, a linha 2 eu multiplico por 24 e a linha 3 por 1. Só que como já está positivo os dois, o pessoal, mais e mais, quer dizer que uma delas vai ter que ser negativa. Então aqui, menos 1, portanto. Ou seja, pessoal, o que vai acontecer aqui? Vejam bem. Mantenho a primeira linha, 1, 2 e 8. Mantenho a segunda linha, 0, 1 e 3. Pessoal, agora olha aqui. 0 e 0 aqui não tem mudança, ó. 24 vezes 1, 24, menos 1 vezes 24, menos 24. 24 menos 24 deu 0. Pessoal, 24 vezes 3, tá? Pessoal, 20 vezes 3, 60. 4 vezes 3, 12, 72. Menos 1 vezes 77, menos 77. Pessoal, 72 menos 77 vai dar menos 5. Pessoal, escalonou. Certo? O processo finalizou, tá, pessoal? Porque ó, a gente tinha 3 equações, manteve a primeira, zerou o primeiro coeficiente, zerou o primeiro e o segundo coeficiente. Escalonamento a gente fez, tá? Só garantir, beleza? Pessoal, escalonamento a gente fez. Agora eu quero que você observe comigo uma coisa. Presta atenção, pessoal, que esse tracejado é sempre muito importante a gente carregar junto, porque ele separa os termos independentes dos coeficientes. Só que olha o que resultou aqui. Pessoal, 0x mais 0y. Pessoal, 0x mais 0y é 0. Igual ao termo independente que é menos 5. Pessoal, a gente já conversou disso aqui no vídeo anterior lá. O que significa 0 igual a menos 5? 0 igual a menos 5 é um absurdo. Ou seja, esse sistema, pessoal, tem solução? A resposta é não. Pessoal, na hora que a gente foi usar o método de Gauss-Jordan, o método de escalonamento para resolver, gerou um absurdo. Isso aqui não acontece, isso aqui não existe. 0 não pode ser igual a 0. Pessoal, lembra que é diferente de 0 igual a 0. Eu acho que deve ter algum exemplo daqui a pouquinho que vai dar isso, tá? Mas aqui não deu 0 igual a 0, pessoal, aqui deu um absurdo, ó, deu 0 igual a menos 5. Não rola, tá? Então, o que acontece? Pessoal, aqui ó, não tem solução. Ou seja, o nosso sistema é um sistema SI. Nós estamos falando de um sistema impossível. Certo? Então, ó, pessoal, viu que maravilha esse exemplo aqui? Tudo usando o método do escalonamento. Tá bem? Pessoal, vocês vão ver assim no decorrer, porque assim, ó, escalonamento eu quero que vocês entendam bem direitinho, tá? Os passos aqui, como é que a gente vai fazer, tá fazendo vários exemplos aqui, ó. Porque, pessoal, nós vamos escalonar
aqui em álgebra linear do primeiro ao último dia. Quer dizer, tem uns dias ali no meio que não vai ter, para quando a gente definir espaço vetorial e coisa até que não. Mas depois, pessoal, quando entrar em transformações lineares, é matriz e escalonamento do começo ao fim. Então, assim, a gente tem que amar escalonamento, tá bom? Pessoal, fiz esse exemplo ali, deixa eu ver que eu tinha selecionado mais, eu selecionei mais 2, eu acho. Deixa eu só ver qual que é o próximo. É este aqui mesmo. Pessoal, x mais 2y igual a 8. Tá? 5x menos 2y igual a 4. 3x mais y igual a 9. E 4x menos 5y igual a menos 7. Isso. Pessoal, vejam vocês que comparado ao exemplo anterior, aumentou uma equação. Então, ó, pessoal, tem 1, 2, 3, 4 equações e 2 incógnitas. Então, de novo, pessoal, lembrem disso. Nós estamos procurando pares. A gente quer saber quais são os xy aqui que isso aqui ocorre. Pessoal, vamos lá. Aqui a nossa matriz estendida. Então, 1, 2 e 8. Tá? 5 menos 2 e 4. 3, 1 e 9. Não estou na frente, pessoal. 4 menos 5 e menos 7. Tá? Pessoal, são 4 equações. Tá? Como o número de incógnitas é limitado, que é só 2, independe disso, pessoal, vocês vêm para cá o seguinte. Ó, vou manter a primeira equação. Tenho que zerar o 5. Na terceira equação eu vou ter que zerar o 3 e 1. Primeiro o 3, depois provavelmente mude aquele número ali. E na quarta equação, pessoal, também, como são só 2 incógnitas, a quarta equação não tem uma terceira incógnita para a gente zerar aqui, ó. Então não é zerar lá o menos 7, tá, pessoal? É zerar o 4 e 5 também. Então eu tenho que zerar tudo aqui para baixo, tá? Pessoal, isso é um cuidado, é um exemplo legal de ter aqui, ó. Porque como ele tem 4 equações, pessoal, só tem 2 incógnitas. Podia ter mais incógnitas. Por exemplo, pessoal, se tivesse 3 incógnitas, aqui zerava o x, aqui o x e o y, aqui eu tenho uma terceira equação com x, y e z, tá? Como não tem, pessoal, é o x e o y que tem que zerar. Então vamos lá. Pessoal, eu vou começar a tentar agilizar aqui um pouquinho no desenvolvimento, tá? Se vocês ficarem com dúvida, aí vocês me avisam e a gente refaz os exemplos, eu gravo outro vídeo refazendo. Mas eu vou tentar agilizar um pouquinho no sentido assim, ó, pessoal. Copiei a primeira linha. Não esquece disso aqui, ó, pessoal. Esse 1 vai usar para zerar o 5, o 3 e o 4. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. 1 e 5. Então, primeira linha vezes 5, segunda linha vezes 1. Os dois está positivo. Um deles multiplica por... Eita. Um deles multiplica por menos 1. Tá bem? Bom, vamos lá. Pessoal, o que aconteceu? 5 vezes 1, 5. Menos 1 vezes 5, menos 5. Zerou. 5 vezes 2, 10. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. 10 mais 2, 12. 5 vezes 8, 40. Menos 1 vezes 4, menos 4. 40 menos 4, 36 aqui, portanto. O pessoal já escalonou lá. Pessoal, vocês estão vendo o vídeo, vocês podem acompanhar melhor, daí vão saber o que foi lá. Eu vou apagar aqui agora, porque, ó, pessoal, foi a primeira e a segunda, tá? Eu vou fazer um risco aqui só pra gente saber o que é que a gente já usou, tá, pessoal? Agora eu vou usar a primeira e a terceira, pessoal. Então é 1 e 3. Quer dizer que aqui é vezes 3 e aqui é vezes 1. Positivo e positivo, um deles eu vou multiplicar por menos 1. Pessoal, eu tô botando menos 1, mas podia ser menos 3 e 1, tá? Que não vai mudar nada. Então, ó, 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 3, menos 3. 0. 3 vezes 2, 6. Menos 1 vezes 1, menos 1. 6 menos 1, 5. 3 vezes 8, 24, menos 1 vezes 9, menos 9. 23, 8 vezes 3, 24, 24 menos 9, 15, tá bem? Pessoal, foi a primeira e a terceira linha, já reescrevi a terceira linha. Vou só apagar aqui pra gente saber o que tá fazendo. Pessoal, agora é a primeira e a quarta, então 1 e 4, ou seja, aqui vezes 4, aqui vezes 1. Mais e mais, aqui vai ser menos 1, tá bem? Então, ó, 4 vezes 1, 4, menos 1 vezes 4, menos 4.
4 vezes 2, 8. Menos 1 vezes menos 5, mais 5. Pessoal, 8 mais 5 deu 13. Tá bem? Eita, durou a energia. São 4 vezes 8, 32. Menos 1 vezes menos 7, mais 7. 32 mais 7, 39. Tudo bem? Até aqui? Pessoal, dá uma olhadinha, tá? Ó, vou dar uma dica aqui para todos vocês. A gente vai reescrever lá. Pessoal, tá vendo que a segunda linha é 12 e 36? Dá para dividir tudo por 12. Vou reescrevendo aqui. Pessoal, ó. 1, 2 e 8. Pessoal, vou dividir a segunda linha por 12. Vai ficar 0, 1 e 3. Pessoal, terceira linha 0, 5 e 15. Dá para dividir todo mundo por 5. Vai ficar 0, 1 e 3. Pessoal, 0, 13 e 39. 13 e 39 é múltiplo. Dá para dividir por 13. 0, 1 e 3. Pessoal, aqui esse exemplo tá legal porque olha só. Pessoal, vocês estão vendo que a segunda, a terceira e a quarta equação é exatamente igual? Tudo bem? Então, pessoal, o que acontece? Se a gente for escalonar aqui, pessoal, 1, 2 e 8, tá? Pessoal, 0, 1 e 3. Agora é o seguinte, pessoal, ó. Eu vou fazer a segunda linha menos a terceira, vai ficar 1 menos 1 e 3 menos 3. Vai ficar 0, 0 e 0. Pessoal, vou usar a segunda linha para zerar a quarta aqui, ó. 0 menos 0, 1 menos 1, 0, 3 menos 3, 0. Pessoal, vejam que esse aqui tem uma diferença bem grande em relação ao exemplo anterior. Lembra que no anterior o pessoal deu que 0 era igual a 5 ou menos 5, né? Menos 5 acho que era, tá? Era um absurdo. O que deu aqui? Que 0 é igual a 0 e que 0 é igual a 0, não muda nada. Pessoal, se quisesse, não precisaria nem ter mais escalonado a partir daqui, porque o que aconteceu, pessoal? Segunda, terceira e quarta equação ficaram todas o quê? Iguais. Pessoal, quando tiver duas equações iguais no sistema, vocês podem eliminar uma delas do sistema, já pode tirar fora, tá? Porque uma vai zerar totalmente a outra. E quando zera totalmente a outra, a gente mostrou que 0 é igual a 0, que é uma verdade, tá? Ou seja, pessoal, 0 é igual a 0, 0 é igual a 0. Isso aqui é verdade. Agora, o que sobrou aqui, pessoal? Aqui x e y. Ou seja, pessoal, olha só. A segunda equação aqui, ó, pessoal, 0x mais 1y igual a 3. Pessoal, 0 vezes x é 0, 1 vezes y é y, y igual a 3, portanto. Ó, pessoal, achou y igual a 3 aqui. E aqui na primeira, pessoal, tá? X mais 2y igual a 8. Pessoal, x mais 2 vezes 3 igual a 8. X mais 6 igual a 8. Tá, somando 6 diminui 6. 8 menos 6, x igual a 2. Pessoal, x igual a 2, y igual a 3. Essa é a única dupla possível que aconteceu aqui. O que acontece? O sistema tem solução, então ele é possível, mas ela é única, então ele é determinado. Tá bem? Pessoal, esse sistema aqui é bom também no seguinte sentido, tá? Porque tem um erro meio que de concepção que às vezes a gente coloca na cabeça e acaba errando depois, que é assim. Se vocês olharem lá no vídeo anterior, eu fiz um exemplo que deu que 0 era igual a 0. Só que aquilo fez naquele sistema gerar infinitas soluções. E aí existe uma coisa que sem querer as pessoas botam na cabeça e acham assim, ó, que toda vez que der que 0 é igual a 0 é porque tem infinitas soluções. Não mesmo, tá, pessoal? Porque, por exemplo, o que aconteceu aqui, ó? Vocês estão vendo que tinha mais equação do que incógnita? Então é normal, pessoal, quando tem mais equação do que incógnita, que começa a zerar determinadas equações inteiras. Zere tanto coeficiente como termo independente. Porque tem mais equação do que incógnita. É normal, não que vá acontecer sempre, tá, pessoal? Cuidado com o que eu estou falando aqui para vocês. Foi o que aconteceu aqui, ó, pessoal. Deu que 0 é igual a 0. Só que um erro de concepção é assim, ó, pessoal. Por exemplo, tem gente que quando faz um exemplo desses, quando viu que aqui deu 0 igual a 0, a pessoa já responde que tem infinitas soluções. Mas não é, pessoal. 0 igual a 0, 0 igual a 0, mas tinha como achar um único y e um único x. Então ele não tem infinitas soluções, ele tem só uma. Portanto, assim, ó, aqui eu preciso que vocês não concebam nada assim, tipo, toda vez que aparecer de tal jeito. O que vai ser certo é assim, ó, pessoal, quando os coeficientes der 0 e o termo independente der outro número que não seja 0, tá? É impossível, tá? Essa é a única garantia que a gente tem. As outras, a gente precisa sempre olhar para o sistema. Cada sistema, um processo, tá bem? Então, sempre cuidado. Tipo isso aqui, ó, pessoal, não garantiu nada, ó. A gente zerou duas equações, tá? O que poderia ter acontecido aqui, por exemplo, pessoal? Digamos que fossem outros números,
e a gente ter achado assim, ó, 0, 0 e 0 e na última ter dado 0, 0 e 2, por exemplo. Aí sim, ó, pessoal, 0, 0 e 2 eu estaria dizendo que 0 é igual a 2. Aqui era um absurdo, aqui seria impossível, tá bem? Então, resolvido esse daqui, tá? Deixa eu ver. E vamos para mais um exemplo, só mais um ainda aqui disso, tá? Pessoal, nosso outro exemplo aqui que eu escolhi foi esse aqui. X menos 4y mais 12z mais 9w. Isso aqui igual a 42. Tá bem? E a outra, 4x menos 14y mais 52z mais 42w igual a 190. Pessoal, o sistema é só isso aqui, tá? Vou botar a chavezinha aqui. Pessoal, olha lá. É um sistema com quantas equações? 2, né? E quantas incógnitas, pessoal? 1, 2, 3, 4 incógnitas. Então, pessoal, lembra bem. Na hora da gente resolver x, y, z e w aqui, portanto, tá? Bom, pessoal, olha só. Vou colocar aqui a matriz estendida do nosso sistema. 1, menos 4, 12, 9 e 42. Tá? 4 menos 14, 52, 42. 4 menos 14, 52, 42 e 190. Tá bem? Pessoal, como é só duas equações, olha que barbada, pessoal, a gente vai escalonar. Como ele só tem duas equações, pessoal, olha só, nós vamos manter a primeira linha e na segunda linha a gente precisa zerar o primeiro coeficiente. Pessoal, isso aqui é a mais barbada de escalonar, tá? Porque, ó, só tem que zerar esse 4 aqui, tá? Então, ó, pessoal, eu vou copiar a primeira linha, tá? 1 menos 4, 12, 9 e 42, tá bem? E vou fazer o seguinte, pessoal, tem que zerar o 4. 1 e 4, quer dizer que aqui eu tenho que multiplicar vezes 4 e aqui vezes 1. Mais e mais, um deles por menos. Vamos fazer de baixo menos 1 aqui. Pessoal, 4 vezes 1, 4 menos 4, 0. 4 vezes menos 4, pessoal, menos 16. Menos 1 vezes menos 14, mais 14. Menos 16 mais 14, menos 2. 4 vezes 12. Pessoal, 4 vezes 10, 40. 4 vezes 8, 4 vezes 2, 8. 48. 48 menos 52, menos 4. 4 vezes 9. 9 vezes 4, 36. Menos 42. 36 menos 42, menos 6. Certo? E pessoal, 4 vezes 42, 168. Menos 1 vezes 190, pessoal, 168 menos 190. 68, 69, 70 menos 22. Certo? Pessoal, acabou o escalonamento. Tá? Porque, ó, era só esse zero daqui. A única coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó, pessoal, tá vendo que essa segunda equação aqui tá toda múltipla de menos 2, então divide toda ela por menos 2. Pessoal, a minha escolha do menos foi porque tá tudo negativo e 2 porque é tudo par. Então, ó, 1, menos 4, 12, 9 e 42. 0, 1, 2, 3 e 11. Pessoal, acabou. Só que o que aconteceu? Aqui era para achar o x, aqui o y, aqui o z e aqui o w. Pessoal, o que está acontecendo? Isso aqui é um processo bem comum. A única coisa, pessoal, a não ser que... peraí, antes que eu estou atropelando aqui vocês, só um pouquinho. Pessoal. O que aconteceu neste exemplo, pessoal? Nós temos só duas equações e 4 incógnitas. Então, o que nós temos aqui? Mais incógnitas do que
equação. Pessoal, quando tiver mais incógnita do que equação, tá? Nunca vai ser determinado, tá? Pessoal, quando tiver mais incógnita do que equação, não vai ser determinado. O que vai acontecer aqui? Ou o sistema vai ser impossível, que aí o que podia ter acontecido? Pessoal, por exemplo, toda equação aqui zerar e dar um determinado número. Eu já faço um exemplo ali depois mostrando isso. O que poderia acontecer, pessoal? Tá? Ser impossível. Ou ser o que está acontecendo aqui, ó, pessoal, que significa que tem infinitas soluções. Por quê, pessoal? Não tem mais o que a gente escalonar. E aqui na equação que era para achar, pessoal, tinha que ter uma para achar o y, uma para o z, outra para o w. Não tem, tá tudo junto, y, z e w. Pessoal, a gente chegou nisso aqui, ó. Que y mais 2z mais 3w é igual a 11. Conclusão, pessoal. Uma dessas incógnitas aqui, ó, vai ficar dependendo das outras. Preferencialmente o y aqui, pessoal, que está mais bonitinho de escrever. Então eu posso dizer que o y, pessoal, é 11 menos 2z menos 3w. Pessoal, o que eu estou dizendo aqui para vocês? A gente já conversou lá no vídeo anterior disso. Pessoal, eu tenho uma variável y aqui, ó, fixa, que depende dessas duas variáveis livres z e w. Então quer dizer, pessoal, cada vez que eu chutar um z e um w, eu determino um valor correspondente para o y. Ou seja, pessoal, o meu sistema vai ter infinitas soluções. Pessoal, eu achei o y em função de z e w. Aí o que eu faço? Tá? Pessoal, se eu perguntasse para vocês quantas soluções tem, infinitas. Vocês conseguem listar todas elas? A resposta é não. Mas conseguem representar como elas serão? Ah, isso sim. Como é que eu vou fazer, pessoal? Ó, eu achei o y em função de z e w. Aí, pessoal, eu venho aqui na primeira equação, ó. X menos 4y mais 12z mais 9w igual a 42. Pessoal, eu vou achar, ó, x é x, menos 4 vezes o y. Pessoal, no lugar do y, eu vou colocar aqui, ó, 11 menos 2z menos 3w. Pessoal, ó, troquei o y pelo que eu achei ele correspondente dele. Mais o 12z, mais o 9w igual a 42. O que eu estou fazendo, pessoal? Da mesma forma que eu achei o y em função de z e de w, eu vou achar o x em função de z e de w. Então, ó, x menos, 4 vezes 1, 44, menos com menos mais, 8z, menos com menos mais, 12w, mais 12z, mais 9w igual a 42. Pessoal, olha aqui. X menos 44. Pessoal, 8z mais 12z, 20z. 12w mais 9w, pessoal, 21w. Isso aqui igual a 42. Vamos isolar o x aqui, o pessoal vai ficar 42 mais 44, então 86, certo? Menos 20z, menos 21w. Pessoal, tá aqui o formato, ó, o x e o y em função de z e w. Quer dizer, pessoal, a gente tem duas variáveis livres, que é o z e o w, e tem duas fixas, que é o x e o y. Então a solução a gente vai colocar aqui, ó, pessoal, aquela quártupla lá, ó, x, y, z e w, ó, o x é 86 menos 20z menos 21w. O y, pessoal, tô cabendo aqui, 11 menos 2z menos 3w. E aí, z e w. Então, pessoal, o que acontece? Ó, eu chuto um z, qualquer z e w aqui que eu colocar aqui, eu vou achar um x e um y que vem lá. Se eu substituo aqui, é a solução do sistema. Mas o meu sistema é possível e indeterminado. Pessoal, possível porque tem solução, mas indeterminado porque elas são infinitas. Tá bem? Então, ó, pessoal, toda vez... Isso aqui eu vou garantir para vocês, pessoal. Toda vez que tiver mais incógnita do que equação, ou vai acontecer algo desse tipo, tá? Que vai ter indeterminadas soluções, ou vai ser impossível, tá? Eu vou botar um exemplo aqui, pessoal, só para vocês verem, bem rapidinho aqui, tá? Ó, digamos que fosse esse sistema aqui, ó, pessoal, ó, x mais 2y menos z igual a 3, tá? E 2x mais 4y menos 2z igual a 5, tá vendo? Pessoal, olha o que aconteceu aqui, tá? Quantas equações tem nesse sistema? Ó, tem duas, certo? Quantas incógnitas tem aqui? 1, 2, 3. Então,
Quando eu quero solucionar isso aqui, pessoal, eu estou procurando três incógnitas, x, y e z. Vou escrever aqui a matriz estendida, tá, pessoal? 1, 2, menos 1 e 3. Tá? 2, 4, menos 2 e 5. E fechou. Pessoal, tenho que escalonar. Como são só duas equações, pessoal, eu vou manter a primeira e vou zerar o 2 aqui da segunda. Então, ó, a primeira eu vou multiplicar por 2, a segunda por 1. Pessoal, 1 e 2, 2 e 1. Mais e mais, uma delas aqui por menos, portanto. Tá? Então, ó, pessoal, vou copiar a primeira linha. 1, 2, menos 1 e 3. Tá? Pessoal, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 menos 2, 0. 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 4, menos 4. 4 e menos 4, 0. Tá? Não tem problema. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 1 vezes menos 2, mais 2. Menos 2 mais 2, 0. Olha o que deu, pessoal, 0, tá? Se aqui der outro 0, pessoal, tá? Vai ter infinitas soluções. Só que, ó, 2 vezes 3, 6, menos 1 vezes 5, menos 5. 6 menos 5 deu 1. Pessoal, ó, diferente do que aconteceu no exemplo de antes, nesse aqui deu, ó, o que gerou, pessoal. 0 igual a 1. 0 igual a 1 só no mundo dos Teletubbies. O que acontece? O nosso sistema é um sistema impossível. Não tem solução. Tá bem? Então, pessoal, assim, ó, na verdade, ó, o que eu posso garantir para vocês é em relação a isso, tá, pessoal? Toda vez que o número de incógnitas for maior do que o número de equações, tá, pessoal? Se o número de incógnitas for maior do que o número de equações, ele nunca vai ser determinado. Ou ele vai ser impossível, que vai dar um absurdo assim, ó, ou vai ter infinitas soluções, que é como estava no exemplo anterior, tá? Os demais, pessoal, pode ter uma solução, infinitas ou nenhuma, tá bem? Então, muito bem aí. No próximo vídeo, pessoal, eu só vou falar mais um pouquinho aqui dos sistemas homogêneos, tá? Mas é a mesma lógica aqui, só que vai estar todas as equações iguais a 0. Esse vídeo aqui ficou bem longo, eu vou pausar ele e aí no próximo a gente fala das equações homogêneas, tá bom?